Agora nós falaremos sobre a bandagem do masseter. Lembrando que o masseter é um dos principais músculos da mastigação, tá? Então aqueles pacientes que sofrem com disfunção temporomandibular é um dos músculos que nós vamos atuar na aplicação das bandagens. Então se você aplicar a bandagem do lado do masseter, onde o paciente tem um masseter mais tônico, mais hipertrofiado, você vai utilizar uma bandagem para inibição dessa musculatura durante os momentos que o paciente ficar sem falar muito, sem mastigar, sem se alimentar. Se o paciente for fazer alguma dessas atividades de mastigação, de fala em excesso, onde vai utilizar muitas vezes o masseter, você deve utilizar as bandagens para a assistência dessa musculatura, ok? Então vamos à aplicação do masseter. A localização do masseter ele vai do arco do zigomático em direção ao ramo da mandíbula, mais aproximadamente ao ângulo da mandíbula. Então aí vocês vão ter a imagem da localização desse músculo, tá? Se vocês observarem, o nosso paciente está com um pouco de pelo nessa região. Então eu vou aproveitar e mostrar para vocês como é que a gente pode diminuir, tá? Esses pelos. E eu vou tirar um pouco aqui mais da barba dele. Júlio, diminuiu muito pouco. Esse tamanho é o satisfatório, é o necessário para que a bandagem consiga tocar na pele do paciente e estimular os receptores mecânicos que estão mergulhados na derme. Então vamos lá à nossa aplicação. Eu vou medir, como sempre, a primeira coisa que eu vou fazer. Então, a partir do osso zigomático até o ângulo da mandíbula. Se vocês observarem bem, nessa linha eu tenho o comprimento anatômico do osso, tá? Então eu vou sair lá do osso zigomático aqui em cima, tá? Ó, o arco zigomático, e vou levar a bandagem até o ângulo da mandíbula. Então esse é o comprimento real que eu tenho da bandagem, certo? Eu vou marcar aqui no meu papel. E mais uma vez, por se tratar de uma bandagem de ação muscular, eu vou fazer a técnica dos 50%, 50%. Tá? Eu vou usar a bandagem com 50%. Então eu dobro a metade da metade, tá? Quando eu dobro a metade da metade, eu crio 4 partes. E aí eu vou utilizar apenas 3/4 dessa bandagem. Então eu venho aqui nessa marcação, ó, e corto, tá? Se vocês observarem, a largura da bandagem propriamente dita, ela vai ficar muito larga no rosto do paciente. Então eu vou utilizar a metade da largura de um rolo de bandagem. Então daria em torno de 2,5 cm, tá? Vou arredondar aqui a extremidade. E aí eu vou escolher, ou já vou ter escolhido, de acordo com o meu objetivo, se eu vou aplicar uma bandagem para assistir a contração muscular ou para inibir a utilização dessa musculatura, tá? Se eu escolher para assistir, como a força de contração muscular do masseter está direcionada para cima, eu vou colocar a base da minha bandagem em cima, vou fazer a força elástica de estiramento para baixo, ancorando a bandagem no ângulo da mandíbula, e aí depois eu vou ter a força de retorno elástico na mesma direção e mesmo sentido da contração muscular. Com isso eu vou assistir a contração desse músculo. Se eu optar por inibir ou por trabalhar recrutamento de fibras musculares, por exemplo, do lado do masseter, que o paciente não mastiga muito, que ele tem mais fraqueza muscular, eu vou colocar a base da minha bandagem no ângulo da mandíbula, na mandíbula aqui no ângulo. Vou fazer a minha força elástica em direção ao arco do zigomático, vou ancorar minha bandagem aqui em cima e aí eu vou ter força de contração muscular no sentido superior e eu vou ter a força de retorno elástico da bandagem no sentido inferior, ou seja, forças na mesma direção em sentidos opostos. Com isso eu vou estar inibindo a ação muscular ou então recrutando fibras. Aqui eu vou fazer uma demonstração de inibição, ou seja, base embaixo, que aí vamos subentender que o meu paciente não vai falar muito, meu paciente não vai se alimentar e eu quero dar uma diminuída na tensão dessa musculatura. Então, coloco a minha base
no arco do zigomático, tá? Vou puxar segurando a base, ó, o papel descolou. Então eu puxo somente o papel sem tocar na parte da cola da bandagem. E aí, como eu sempre utilizo a elasticidade da bandagem com o alongamento do músculo, eu vou pedir ao meu paciente para fazer uma abertura máxima da boca. Vocês observem que a musculatura, ó, se alongou. Então eu seguro a base da bandagem, tensiono 50% e venho com minha mão que está na base colando a bandagem. Chego no final, o paciente fecha a boca, base e âncora não devem estar nem em alongamento a musculatura e nem a bandagem sendo tensionada. E aí, com o paciente relaxado e sem eu esticar a bandagem, eu vou colar a minha âncora. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma aplicação para inibição muscular ou recrutamento de fibra, vai depender do momento que o paciente esteja usando, onde a minha base está no ponto móvel da musculatura e a minha âncora está no ponto fixo, que é o arco do zigomático. Então eu tenho força de contração muscular para cima e força de retorno elástico apontada para baixo.